Vamos falar do Clube de Vela Atlântico. Nem mais. Temos connosco José Presidente Vasconcelos, é o presidente do Atlântico, e o Nuno Amado, que é diretor. Olá, bom dia aos dois. Obrigado por estarem por cá na Rádio Nova. O Clube de Vela Atlântico, que está a comemorar 70 anos. Exatamente. Comemorou já. Muito bem. Tivemos já no verão deste ano uma festa. Foi a primeira de um leque de festas que queremos fazer por via de aniversário do clube. Esta decorreu em julho, as próximas decorrerão também em julho, com uma festa social e com jantar. Este jantar foi mais importante, teve mais visualização dentro do clube e fora dele, porque decidimos, como foram também os 70 anos do clube, decidimos homenagear todos os ex-presidentes e todos aqueles atletas que foram campeões pelo CVA. Campeões nacionais ou qualquer título internacional, nomeadamente com participações olímpicas também, que tivemos alguns. Com essa ideia, e como se mostrou um êxito, todos os anos vamos tentar fazer uma festa, não com um jantar comemorativo de nada, que não seja um jantar comemorativo de quem gosta da vela e quem gosta do Clube Vela Atlântico. José, o Clube de Vela Atlântico, quando foi formado, foi mais numa perspectiva social, desportiva, ou as duas coisas? Porque as pessoas olham muito para os clubes de vela como mais uma coisa social, para se beber uns cocktails. Alguns. O nosso mas também se bebe cocktails. Também se bebe cocktails e bebe tudo o que quiser. Muito bem. Alguns clubes terão se calhar um bocadinho mais essa vertente. O nosso não tem essa vertente e não queremos que tenha apenas essa vertente. Pelo contrário, primeiro para nós está a vela, está a prática do desporto e a formação dos jovens velejadores. E a seguir, ou aliado, estará obviamente a parte social, que é essencial para um salutar convívio e conversa, sobretudo após as regatas, cada um discute que poderia ter sido melhor se tivesse feito qualquer coisa, mas já é tarde, não fez. E Nuno, os velejadores são tão mentirosos como os pescadores e os caçadores, ou não é por isso? Não, isso é a coisa mais apaixonante deste desporto, é que felizmente dentro da água obviamente há muita competição, mas em terra tudo funciona bem e tudo fica dentro da água, portanto normalmente eu comecei vela já em adulto, mas temos ótimos exemplos disso desde as classes mais jovens, em que há um espírito de camaradagem muito forte entre as diferentes tripulações. Fazer parte de um clube de vela, o que é? Para aprender a vela, para a praticar, tem essa parte também de encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que nós, não é? Exatamente. Para nós diretores é muito trabalho, mas enquanto sócios do clube, sim, é sem dúvida isso, é conseguirmos apostar na nossa formação, portanto apostar num desporto e termos um clube que nos apadrinha nesse aspecto e que nos ajuda e que nos permite tudo, até tirar a licença desportiva para competir, não é? José, ao longo destes 70 anos do Clube de Vela Atlântico, o que é que tem mudado no próprio clube e na vela? Recorde-se que este clube nasceu, estava a Europa em guerra, não é? Em 1944. Exatamente, e no entanto resolvem fazer um clube de vela. Foi um clube um bocadinho germanófico. Foram alguns alemães radicados em Portugal. Que nessa altura estavam muitos refugiados, nomeadamente. E nasceu um bocadinho de um núcleo de pessoas com ascendência alemã, ou até alemães mesmo, que formaram um clube. Não recordo qual será a vocação inicial, cheguei a ver as atas. Foi um clube que se quis de vela. Pareceu-me que a parte social não estava absolutamente num escalão prioritário, mas apareceu, obviamente, como tem que aparecer, mas a vela é que seria os esportes ligados ao mar, é que seria o cerne da... E sempre esteve em Leixões, em Lessa, não? Sempre no mesmo sítio. Nunca mudou de local, de sede, nem de instalações, nem de armazém, sempre foi no mesmo sítio. O Clube Vela Atlântico tem uma vocação que é permitir a aprendizagem e a prática da vela, costuma-se dizer dos 8 aos 80, e eu diria mais, que é dos 7 ou dos 6 aos 100, ou 100 e tal, se alguém conseguir ultrapassar essa fasquia, porque temos a iniciação, normalmente 7, 8 anos, mas já tivemos velejadores que começaram a sua prática vélica aos 6 anos. E temos pessoas a andar de barco com quase 80 anos. Nós temos, inclusive, uma regata Luís Ferreira Alves, penso que vocês conhecem, um fotógrafo conhecido aqui do Porto, que tem por hábito todos os fins de semana andar no seu barco. E tem 70 e alguns anos, não sei precisar quantos. E nós achamos por bem homenageá-lo com uma regata
com o nome dele, porque efetivamente a vela é isto mesmo, é um exemplo para os mais novos. É mostrar que é na parte mais competitiva que se começa por volta dos 10 anos e que acontece na vela de cruzeiro, pela vida de fora, que é o que eu faço com o Nuno neste momento. E até aos 70 anos, se não é com uma intenção tão competitiva, consegue uns ótimos fins de semana. E esse nosso sócio e amigo Luís Ferreira Alves tem a virtude, além de gostar muito de vela e do Clube Vela Atlântico, tem a virtude de ainda ser convidado para fazer regatas em barcos de cruzeiros. E vai todo contente, é o primeiro a dizer que sim. Portanto, como vê, isto não acaba. Não acaba. É uma Quantas pessoas, nomeadamente crianças e jovens, têm a aprender vela no Atlântico? Perto de 80. Neste momento, perto de 80. Queremos crescer. E estamos a falar de vela de jovem. Porque temos também um curso, ou temos cursos e prática de aprendizagem de vela para adultos. Aliás, eu e o Nuno começamos já adultos? Com que idade começaram? Fora de horas, mas como vê, não é fora de horas, porque estamos aqui. E eu comecei quando a minha mulher, que praticava vela desde pequenina, me ofereceu um curso de vela para adultos quando fiz 30 anos. Como hoje faço 51, tenho 21 anos. É a minha presença neste clube e nesta modalidade. Nuno, há um perfil de velejador, ou seja, alguém que é preciso ter alguma característica especial para se praticar vela? Não, acho que não. Acho que é preciso, acima de tudo, gostar de desporto e desporto ao ar livre. Acho que são duas grandes mais-valias. É que é um desporto e é um desporto praticado ao ar livre. Pois a partir daí não é preciso ter nenhuma apetência especial. Portanto, temos de tudo. Temos pessoas mais competitivas, menos competitivas. Portanto, também não é pela parte competitiva. Quando se começa já em adulto, como nós, eu também comecei em adulto uma história semelhante ao José. E foi ao contrário, eu fui experimentar uma aula em que a minha mulher estava a fazer um curso de adultos lá no Clube Atlântico. E gostei. E disse que aquilo realmente, se calhar, era um desporto onde eu me podia envolver um bocadinho mais. E pronto, estamos aqui hoje. Mas eu acho que não existe um requisito mínimo para... Aliás, a prova disso é o que é feito na vela adaptada. Portanto, não existe, nem fisicamente existe um requisito obrigatório para se praticar a vela. Dá jeito de saber andar, calculo. Sim. É simpático. Mas existe vela adaptada, portanto também não é por isso um problema. E até nisso o CBA, felizmente, tem uma história interessante em que temos o Bento Amaral, que tem uma participação olímpica enquanto atleta do clube em vela adaptada. Há muitas pessoas que têm medo, o mar é bastante grande, não é? Já devem ter reparado. Há pessoas que têm muito medo e pessoas que acham que estão sempre a enjoar. É assim? Ou seja, é realmente uma coisa assustadora? Se calhar andar lá bem no alto mar não é assustadora, mas é frequente termos pessoas, aquelas com menos horas de mar, que às vezes mostram receio. Exatamente. E enjoam também. Isso qualquer bom e valente marinheiro também enjoa nas condições mais difíceis. Há uma coisa sempre associada à vela, que é, as pessoas têm a ideia que é um desporto elitista, logo um desporto caro. Ou seja, é um desporto que custa muito dinheiro praticar. Por exemplo, para se aprender vela, cálculo que não seja preciso ter o próprio barco, tal como para aprender a conduzir não é preciso ter o próprio carro. Perguntou-me, ao fim e ao cabo, qual seria um rumo do clube, se tinha havido alterações, e depois não cheguei a responder. Porque efetivamente o clube começou por ser um bocadinho mais elitista. E se calhar ainda há poucos anos tentava ser um clube mais fechado e um bocadinho elitista. Esta direção, sobretudo, já com alguns movimentos anteriores, mas esta direção quer abrir o clube, quer que o clube seja conhecido, quer que a modalidade seja conhecida, quer que tudo isto se desenvolva e não fique uma pequena família. Queremos ser uma grande família. E daí se calhar estamos aqui. Porque queremos divulgar não só a modalidade, mas como o nosso clube, e estamos abertos a receber muita gente que queira experimentar andar à vela e queira beneficiar um bocadinho do prazer do ar livre e às vezes até ver golfinhos. É raro, mas às vezes vemos golfinhos. Não, golfinhos não garantidos. Não garantidos. Muito bem. Nos Açores. Quanto é que custa um curso? Isso. Eu acho que realmente, ainda bem que colocou essa pergunta, porque realmente é um mito que a vela é uma coisa elitista e é só para alguns. Eu dou-lhe um exemplo. A nossa escola de vela custa por trimestre pouco mais de 60 euros. Por trimestre? Por trimestre. Por mês. A escola de vela de iniciação, não é? Sim. Desculpa, por mês pouco mais de 60 euros. E se for a ver ou seja, isso será para os mais miúdos? Sim, há 8 anos. As horas que os miúdos passam no clube, em que os pais pura e simplesmente entregam a uma pessoa responsável por eles. Eles vão para o mar, fazem um conjunto de atividades enormes, chegam de manhã, vão-se embora ao fim do dia. Se rentabilizar isso por um custo hora
e por fim de semana, isso dá-lhe um custo bastante reduzido, muito inferior a qualquer outro tipo de desporto ou a qualquer outro tipo de serviço de ATL ou de acompanhamento que tenham para os filhos. Os pais deixam ali os filhos por simplesmente o dia inteiro, e alguns já numa fase mais avançada, o fim de semana inteiro. Portanto, sabem que os miúdos estão acompanhados durante 2 dias. E, portanto, lá está, não é um custo assim tão grande quanto isso, não é? Portanto, vemos outro tipo de desportos onde se gasta E se calhar mais alguns dinheiro. desportos ditos como populares que até saem mais caros. E saem mais caros. E depois outra coisa que se fala muito também é que é um desporto para começar, é preciso gastar muito dinheiro. Não é verdade, porque basta recorrer a um clube como o Clube Atlântico e nós temos tudo para que as pessoas possam começar a velejar, mesmo em adultos, começam a velejar num bom barco, num barco competitivo, um barco grande, e que serve também para tirar um bocadinho desses receios do mar e dos enjoos que falávamos há um bocadinho atrás. Ou seja, porque o equipamento são vocês que fornecem, calcular, Sim, não? Ou exatamente. seja, até o próprio colete, não? Exatamente. Claro que depois é óbvio que as pessoas querendo começar a competir vão querer investir no próprio material, mas dou-lhe um exemplo, uma vela de um barco de Optimist custa pouco mais de 60 euros, pode chegar aos 200, mas custa pouco Um barco mais. otimista são aqueles Sim, barcos mais pequenos que às para vezes as pessoas iniciação. veem... Estamos a falar de E iniciação. chega as velas de competição, depois chegam aos 400. Depois estamos a falar de iniciação. É óbvio que depois, quando vamos para adultos, se pensar comprar um barco grande, é Claro. óbvio que vai gastar dinheiro. Ou então, optando numa situação, como se vê muito no nosso clube e na Península Ibérica, em que sociedade, várias pessoas que querem praticar a modalidade, compram um barco cruzeiro e dividem os custos entre eles. Portanto, depois os próprios custos de armazenagem do barco, os próprios custos de manutenção do barco, são custos muito reduzidos. São pequenos mitos que, pela abertura que o Zé Carlos falou agora, que nós estamos a tentar ter nesta direção, estamos a tentar passar precisamente isso, que são custos pouco... Quanto é que custa a um significativo. adulto aprender a velejar? Um adulto, se for sócio do CVA, no CVA pode andar, depende do número de módulos que quiser fazer, mas neste momento custa pouco mais de 100 euros. Ou seja, pelo menos com 100 euros já consegue perceber se é uma coisa de que Sim, gosta ou sim, que sim, não... consegue ou que... fazer. Ao fim de 4 dias já veleja. Exatamente. Ao fim de 12 dias, 16 dias, já é capaz de começar a sonhar em ter um barco, em querer andar mais vezes à vela. E quanto é que custa? 100 euros, não? 180 euros, os tais módulos de 8 dias e é à volta de 180 euros para sócios. E depois barcos calculo que existam para quase todos os preços, não é? Depende um bocado da carteira e também do que as pessoas desejam fazer. Como é que, Nuno e José, como é que explicam que Portugal, um país com este mar todo, nós temos muita mania de que somos um país de navegadores, se calhar já fomos mais. Como é que explicam que tenha tão pouca relevância em Portugal a vela, ou pelo menos aparentemente? Mesmo em termos desportivos... Eu não estou de acordo consigo que tenha assim tão pouca relevância. Tem pouca visibilidade porque a comunicação social não tem muita apetência a publicitar questões e histórias da vela, porque se calhar a vela não é visível de terra. E mesmo uma filmagem de vela não é fácil de fazer. E já tivemos alguns colegas de comunicação social que tentaram filmar uma regata ou uma prova desportiva de vela e conseguiram enjoar em pouco tempo porque estar a olhar para a câmara e com o mar a abanar. Portanto, é difícil. E se calhar devia-se apostar um bocadinho mais nisso. Repare, temos eventos importantes. Cascais tem sido o clube rei em termos de importância internacional, alguns eventos que organiza, e mesmo assim na comunicação social, nomeadamente televisão, é raríssimo termos uma menção, mesmo quando são grandes campeões do mundo cá. Portanto, isso é uma dificuldade de chegar ao público em geral. Em termos de ter assim pouca relevância, não estou de acordo. Porquê? Porque, repare, com condições que nós temos muito menores do que têm em outros países, eu vejo, por exemplo, a Federação Inglesa e a Federação Australiana, então nem se fala, a neozelandesa e muitas outras da Europa, com um apoio brutal à sua modalidade, mas têm esse apoio brutal porque também o Estado lhes faculta financiamento suficiente para as federações poderem ajudar os clubes e os atletas. Cá não acontece isso. E mesmo assim, se for medir o número de medalhas olímpicas, a vela é dos desportos que mais medalhas tem. Portanto, está a ver que conseguimos, é uma ideia que não passa, não? Algumas medalhas com poucos meios. Eu imagino que com muitos mais meios conseguiríamos muito mais medalhas. Um exemplo disso foi quando tivemos os Jogos Olímpicos em Espanha, em Barcelona,
Em Espanha, nos 8 anos antes, como sabia que ia ter os Jogos Olímpicos, fez um investimento brutal em vela e não tenho aqui de memória, mas isso está registado. Veja o número de medalhas olímpicas que Espanha teve na vela. Porque, obviamente, é como no futebol. As equipas mais caras, com mais investimento, têm mais êxito. Claro. Agora É preciso mais investir retorno. um bocadinho mais. E a nossa parte governativa esquece um bocadinho a vela. E esquece outra coisa. Tem muita... A ideia, o IPDJ neste momento, tem muita ideia de que há um financiamento X por atleta. Mas esquece, por exemplo, um nadador vai para um campeonato em qualquer lado do mundo, leva uma saquinha com uma toalha e um fato de banho. Mas e tem um campeonato de 3 ou 4 dias. Um velejador tem um campeonato normalmente de 7 dias, que tem 3 dias antes de medições, tem que treinar um bocadinho naquelas águas e tem que levar um barco às costas e tem que levar material. E o custo disso tudo é incomparável. E o financiamento, se formos a ver, o custo da deslocação e o financiamento é 10 vezes menor para a vela do que é para qualquer outra modalidade. E falta, se calhar, essa visão da parte governativa para nós conseguirmos, se calhar, desenvolver um bocadinho via federação, que nos ajudará. As câmaras municipais têm tido um papel importante em muitos clubes por esse país fora, em que há um clube num concelho têm tido um apoio grande. Nós também temos tido um grande apoio e agradecemos muito à Câmara Municipal de Matosinhos o apoio que nos tem dado. Mas a Câmara de Matosinhos gostaria muito de dar apoio a um clube, mas neste momento temos 4 clubes de vela em Leixões e ela tem que dividir a sua boa vontade por 4 clubes, o que também é uma pena, porque não se justifica a existência de 4 clubes, mas é o que há. E poderíamos ser muito mais ajudados. Esses clubes resultaram da cisão de outros ou... Sim. Dois deles o que acontece é muitas às vezes questões pessoais até, não? Que levam a esse tipo de decisões. Infelizmente, assim é. Mas eu penso que a mentalidade, pelo menos no Clube Vela Atlântico, estará a mudar um bocadinho e isso já não voltará a acontecer. Pelo contrário, estamos a agregar vontades e não a dividir. Em Portugal as pessoas se calhar pensam mais depressa em, sei lá, comprar uma casa de férias ou um segundo carro do que comprar um barco. Uma coisa que me parece que às vezes nos estrangeiros as pessoas preferem se calhar comprar, ter um barco do que ter um segundo carro ou uma casa de férias. Nota-se mudanças aí ou nem por isso? Porque também é uma questão de viajar para onde, não? Exatamente. Eu acho que também tem muito a ver com as condições que temos. Eu dou um exemplo. No outro dia soubemos que a Galiza tem mais marinas do que Portugal continental inteiro. Portanto, tem mais lugares de amarração do que Portugal continental inteiro. A costa também é mais convidativa, não é? Mas lá está também, as pessoas lá optam, em vez de comprar um segundo carro, como disse bem, em comprar um barco, ou em comprar, em vez de alugar casas de férias, comprar um barco e manter no barco como casa de férias, porque sabem onde os deixar e onde os vão deixar e como as coisas vão estar quando chegarem lá, não é? Nós aqui estamos sempre um bocadinho atrás, portanto o investimento nas marinas vem sendo feito de uma maneira muito diluída, começa agora a dar alguns frutos, portanto é um trabalho que tem que ser feito de uma maneira, como o Zé estava a dizer, mais centralizado, não é? E eu calculo que existe a procura, vê-se o que se passou aqui na Furada, em que pelo menos estão lá imensos barcos amarrados, não é? Foi um impulso. Ou seja, a oferta anda atrás da procura? Eu penso que a grande vantagem da Marina ali da Furada foi que permitiu uma visibilidade maior para a vela. Mas se vir, também tem lá muitos barcos a motor grandes que não tinham capacidade, por falta de capacidade da Marina de Leixões, não tinham capacidade de estar na Marina de Leixões, se calhar estariam no Rio ou noutros sítios, não sei, e conseguiram vir para a Furada. Tornou-se um polo de desenvolvimento agradável aqui do desporto náutico aqui no Norte. Vocês interessam com as pessoas dos barcos a motor? Ou nem por isso? A ideia é que... Não nos entendemos mal com ninguém. Que volta e meia se encontram todos. É uma vantagem do velejador. Um velejador está bem vestido, mal vestido, está bem disposto sempre em todo lado. E afinal, como o nosso lema dizia bem, o que nos liga ao mar, não é? Portanto, independentemente de ser a motor, nós temos muitos sócios que têm barcos a motor. Não fazem batalhas navais uns com os outros. Não. Têm barcos a motor e usam para pesca submarina e para muitos outros. Chegamos a ter um desenvolvimento grande na pesca desportiva lá no clube aqui há uns anos, portanto, não é por aí. Há alguém que aprende a vela e depois escolhe um barco a motor porque dá menos trabalho? E será que dá menos trabalho? Já fica com dores das costas e é capaz de optar por um barco a motor, mas é raro.
Eu acho que acontece o contrário. Havia muita gente, eu sempre tive ligações aos barcos desde que nasci e sempre a motor. E depois quando descobri a vela, portanto já havia muita vontade com a questão dos barcos. Isso acontece muito. Acontece muita gente que tem uma lancha e que depois passa para a vela e começa a fazer competição ou começa a andar à vela e a habituar-se a outro tipo de ritmos. Até porque a idade também nos traz outro tipo de ritmos e a vela felizmente tem essa vantagem, traz outro tipo de descanso. Uma lancha, um barco a motor é uma mania e a vela é para sempre. Não é? Quem gosta de vela gosta sempre e vê, a maior parte das pessoas tem um barco a motor, anda 15 dias por ano no barco a motor, está há meses sem... O José vai ter uma espera da Associação dos Barcos a Motor aqui à porta da Rádio Nova. E o velejador veleja mesmo a chover e com o mau tempo. Há uma coisa gira que eu sempre tive, como disse, ligado à parte dos motores. E quando disse aos meus amigos dos motores que ia comprar um barco à vela, eles disseram, não me fales em barcos, a minha maior alegria, tive duas alegrias, foi quando comprei e quando vendi o barco. Isso à vela não existe. Todas as pessoas existe normalmente... uma alegria em vender o barco porque se vai comprar outro. Exatamente, Se era exatamente isso que eu ia dizer. Quando se vende um barco, normalmente é para comprar outro, ou é porque infelizmente por este ou aquele motivo não podemos continuar a manter. Estava há pouco o Nuno Amado a dizer que com a idade as pessoas preferem a vela, mas existe a ideia justamente que é o contrário, que um barco a motor dá muito menos trabalho e que é muito mais fácil de navegar, que é só carregar no botão e tal. Será? Não tenho dúvidas que assim seja. Qualquer pessoa é capaz de sentar num barco a motor com o mínimo de noção do espaço e do movimento e anda num barco a motor. E num barco à vela tem que ter alguns conhecimentos básicos, não é? Sim, mas ao praticar a vela está a praticar um desporto e o barco a motor, a partir do momento que está a fazer ou vai fazer uma corrida de barco a motor, ou o barco a motor é mais uma coisa para ir a algum lado, para B, ou pesca qualquer coisa pelo meio, não é? Portanto, não existe, não é propriamente um desporto. Não é? Portanto, para sair de casa no fim de semana num barco a motor, não pode dizer à sua mulher, não sei a que horas vou chegar. Porque à partida sabe quais são as milhas que o barco dá e chega sempre a hora certa, e no barco à vela tem sempre essa garantia. É que além de não saber que vento é que vai estar e que velocidade é que vai imprimir ao barco, tem sempre depois a parte em terra que fica sempre com uns agradáveis minutos com um copo na mão. É impossível que não seja assim. O José acho que com esse argumento vai conseguir imensos alunos. Com o argumento mas nós gostaríamos também de ter muitas alunas, porque eu sei que elas também gostam de chegar à terra, conversar e com um copo na mão ficarem bem mais divertidas e irem sossegadas para casa. Continua a ser uma coisa masculina? Mais masculina, mas temos que mudar isso. Eu acho que na iniciação isso nota-se mais do que na parte na iniciação de júnior, nota-se mais. É um desporto mais de meninos? Na parte de adultos. Na área, nos adultos, não. Nos adultos já temos, aliás, vamos ter agora uma turma feminina composta 100% de mulheres, dada por uma monitora, portanto, eu acho. E temos uma procura já para mais meio curso, portanto, já temos cerca de 11 pessoas interessadas no sexo feminino. Portanto, acho que não é por aí. Cabelos ao vento. Indo à parte do... Espero que essa do cabelos ao vento não seja para mim. Pode sempre usar uma peruca. sim. E hoje é noites grossas e tal. Até estão em sala no chinês. Estávamos há pouco a falar da parte das regatas. Quando é que podemos assistir a uma regata brevemente organizada pelo Clube de Vela Atlântico ou por outro clube qualquer? Vamos ter uma regata deste fim de semana há 15 dias. Exatamente. Mas é uma regata de homenagem a um grande sócio velejador falecido, que foi um sócio e também fez parte de muitas direções do Clube Vela Atlântico, com uma classe específica, que era a classe a que ele se dedicava e que mais gostava, que é a classe Snipe. Essa realizar-se-á dentro de 15 dias. E para quem não percebe de vela, são barcos pequenos, grandes? O Snipe é um barco na ordem dos 5 metros para duas pessoas, dois velejadores. Vela ligeira, portanto. E é um barco que não é tanto para jovens, mas pode ser, e também é. Normalmente as pessoas que praticam a vela em Snipe acabaram a área da formação e passam um bocadinho para Snipe, mas não é obrigatório que assim seja. E teremos logo no outro fim de semana a seguir uma regata de cruzeiros. A OZ Energia, que faz parte de um leque de 3 regatas. A primeira ocorreu na semana passada. Temos essa daqui a 3 semanas e uma outra antes do Natal. E como é que alguém que queira ver uma regata o pode fazer ou deve fazer? Arranjar uns binóculos e ir para a beira da água? O melhor aí é mesmo pedir a alguém que tenha um barco a motor que o leve para ver a regata de perto.
Aí os barcos a motor têm importância, porque permitem... Afinal, já quero o barco a motor. Fez inimizades com os seus barcos a motor agora. Nós temos lá no clube, salvo erro, 7 pneumáticos. Um deles com motor de 135 cavalos, que vai a todo lado. E estamos agora mesmo em vias de adquirir uma lancha para a comissão de regata, e para o que for preciso. Portanto, nós obrigatoriamente também temos que ter os barcos a motor. E digam-me uma coisa, a aprendizagem da vela é uma coisa mais de primavera e verão ou também? Todo ano, à chuva, Não, como lhe disse, à chuva e todo com o ano. vento. O melhor curso de vela, eu fiz alguns cursos de vela de adultos, e o melhor curso de vela que fiz de adultos foi, e o mais produtivo também, porque terminou com uma regata, foi feito precisamente em dezembro. Portanto, novembro, dezembro. Foi o melhor curso de vela que fiz, terminou depois com um passeio no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, com um sol maravilhoso. E quem olha hoje para este verão de São Martinho vê que hoje estão ótimas condições para praticar vela. No fim de semana, amanhã se calhar nem tanto, mas no domingo vão estar outra vez novamente ótimas condições para praticar. Portanto, não existe propriamente uma época. É óbvio que é mais confortável numas alturas do que noutras. Nós chegamos a fazer uma regata em janeiro, que foi dos poucos dias que nevou na cidade do Porto, e fomos todos para o mar, e portanto foi um dia mais uma vez memorável, foi uma regata memorável, independentemente do resultado. Depois brincamos no vinho tinto para aquecer as coisas. Portanto, é sempre possível. Porque nós estamos sempre a queixarmos do tempo, comparando, calculo eu, com o norte de França ou mesmo o Reino Unido, o nosso tempo seja uma coisa quase tropical, não é? É maravilhoso. E eles têm muitos mais barcos e muito mais praticantes, não é? Que é algo que eu acho que também dá que pensar, e que tem a ver com aquilo que estava a falar um bocado, que tem a ver com aqueles mitos da acessibilidade da vela, tem a ver com a comunicação, na maneira como nós comunicamos os eventos, e aí também estamos a tentar melhorar esse lado, e felizmente hoje em dia já vem existindo um acompanhamento dos nossos eventos, e nós fizemos 3 grandes eventos nos últimos 6 meses, e já houve bastante acompanhamento da parte da imprensa desportiva. Antigamente existia, como existe no futebol, isso que existe noutras áreas, existiam repórteres dedicados a modalidades, ainda não existe ninguém na vela, mas eu acho que com o tempo, e com estas World Ocean Race e com estas America's Cups, tudo isto a puxar pelo desporto e pelos próprios mídia, eu acho que hoje estão mais sensibilizados e a coisa começa a ser mais divulgada. Para a pessoa comum, calculo que possa, quando quiser passar pelo Clube de Vela Atlântico, ali em Leste da Palmeira, e ver, e eventualmente conversar um pouco e tentar perceber como é que funciona a vela, não? Calculo Claro, que o clube esteja aberto. Nós estamos a tentar ser um bocadinho mais abertos. Obviamente é um clube reservado É um clube? a sócios, É um clube. mas somos abertos a um convidado, alguém que queira fazer perguntas e queira estar a ver o ambiente e, quem sabe, inscrever-se num curso de vela de adultos ou inscrever os filhos num curso de vela e depois passar a poder almoçar no nosso ótimo restaurante, que tem uma relação qualidade-preço fantástica. É verdade. Não sou eu que o digo, é toda a gente que o frequenta que isto afirma, e acredito que se passam bons momentos com boas pessoas. Muito bem. Nuno Amado, diretor do Clube Vela Atlântico, e José Prisciliano Vasconcelos, presidente do Vela Atlântico. Muito obrigado aos dois e um bom fim de semana. Obrigado, nós. Já agora, não sei se posso só fazer Faz uma favor. pequena nota. Quem quiser ter mais, obviamente, informações sobre o nosso clube, pode ir à nossa página no Facebook. Hoje pode aproveitar para dar os parabéns ao nosso presidente, que está aqui comigo, Parabéns. e deixar lá Parabéns, uma José. mensagem. Portanto, todos os simpatizantes do clube, da vela, estejam à vontade, podem vir visitar o nosso site, e pelo Facebook conseguem ter mais informações para sócios e não sócios. Muito Tá bem. bem. Muito obrigado.